Muito bom dia. Nosso assunto hoje é prismas. Então, prisma nada mais é do que um poliedro. O que é o poliedro? Poliedro é um sólido, né? Poli significa vários e edro, faces. Então, poliedro é um sólido de várias faces. No nosso caso do prisma, a gente tem duas bases que nós vamos considerar aí como quadradas, hexagonais, pentagonais, quadrangulares, triangulares. A forma geométrica você pode usar qualquer uma. Então, seja triângulo, seja quadriláteros e assim por diante. A ligação dessas duas faces, ela se dá por arestas de mesmo tamanho, que são perpendiculares às duas faces. Então, elas são perpendiculares às duas faces de planos paralelos. Então, o que eu tenho, deixa eu marcar aqui, aresta, né? As arestas, aqui no caso, a gente tem um cubo, né? Representação de um hexaedro, hexa 6, edro 6, perdão, hexa 6, edros faces, então são 6 faces. Então é o que a gente conhece como cubo, conhece como um dado, né? Que a gente faz as brincadeiras. Então, a junção das faces a gente chama de arestas. A junção das arestas nós chamamos de vértice, tá? Isso vale para qualquer prisma. Então, a base pode ser hexagonal, né? Então, 6 lados. Mesmo princípio, vértice, face, aresta. Nomes. Então, aqui no caso, é um hexaedro. Vou chamar aqui já o nominho dele. Hexa. Então, esse prisma é um hexaedro, que a gente conhece ele como cubo. O nome desse vai ser um prisma. E aí a gente dá o nome da base. Então, prisma de base. E aí eu só preciso observar quantos lados ele tem. Então, minha base tem 6 lados, então é um prisma de base hexagonal. Que no caso, eu tenho um prisma de base triangular. Prisma de base triangular. Princípios são sempre os mesmos. O que eu quero destacar hoje são os cálculos de diagonais. Então, eu tenho o cálculo da diagonal de um paralelepípedo, né, que nada mais é do que um prisma de base retangular, e também do caso particular, que é o prisma, perdão, paralelepípedo, reto, retângulo, que na verdade é o nosso cubo, tá? Então, são esses dois. Então, aqui foram colocados os vértices, lembre-se que os vértices são sempre letras maiúsculas. As letras minúsculas significam as medidas dos lados ou das diagonais que eu quero. Então, eu quero calcular a diagonal de um paralelepípedo. Qual é essa diagonal? É essa distância aqui, ó, que cruza dentro do paralelepípedo. Imagine a sala de aula, a sala de aula acho que é mais prático para vocês. Imagine um ponto lá sobre a porta,
né, que fica bem no canto. Seria ligação desse vértice superior, cruzando toda a sala até o ponto oposto na parte inferior da sala. Essa é a nossa diagonal. Então, a diagonal do paralelepípedo é esse. Então, imagine que é um sólido, né? Mas vamos pensar que fosse vazado. Ele estaria no ar. Como eu vou calcular isso? Se eu tenho as medidas das laterais. O que eu posso fazer é usar Pitágoras. Na realidade, eu uso Pitágoras para resolver. Aqui eu vou ter um triângulo. Vou mudar de cor agora. Vou formar um triângulo retângulo, onde a distância aqui no chão nada mais é do que a hipotenusa em relação aos lados da sala, pensando em uma sala, né? Essa é a diagonal da sala. Aqui a altura e aqui a diagonal do paralelepípedo, no caso da sala que a gente está pensando. Então, eu preciso descobrir primeiro quanto vale esse x, porque essa altura já tem, que é o meu Czinho aqui, para depois usar Pitágoras de novo e calcular a distância do ponto H ao ponto B, que é a diagonal do paralelepípedo. Então, na realidade, você usa Pitágoras duas vezes. Eu não vou definir esses dois desenvolvimentos. Eu vou direto para a fórmula. Se você fizer a aplicação, encontrar x, e depois aplicar novamente esse resultado e encontrar o d, era a mesma coisa de você fazer a raiz quadrada dos 3 lados ao quadrado somados. Então, você faz de uma maneira mais direta. Vou imaginar nesse exemplo aqui, tá? Vou mudar de cor aqui. Quero calcular a diagonal desse paralelepípedo. Então, é esse vértice superior até o inferior aqui embaixo. Né? Imaginando aí uma caixa. Ou imaginando uma sala. Tem aqui só a apresentação. Então, está cruzando aqui e eu quero calcular essa diagonal. Teria que calcular, então, a diagonal do chão aqui, de 10 por 8. Eu vou fazer isso para vocês agora. Não fiz a dedução algébrica aqui, tá? Vou fazer a numérica para facilitar o entendimento. Então, primeiro passo, encontrar essa diagonal. Deixa eu refazer isso. Tem mais recurso, não sei porque eu estou sofrendo. Pronto. Então, vou encontrar esse valor x aqui. Esse x, ele vem como diagonal dessa base, de 10 por 8. Então, usando Pitágoras, eu tenho que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Resolvendo isso, eu tenho que x é igual a raiz de 100 mais 64. Então, eu ter 164. Só que eu não tenho raiz de 164. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fatorar isso. Ok? Então, diagonal. Então, Pitágoras é a hipotenusa, né? Ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, foi o que eu fiz aqui. Só que essa hipotenusa, para a gente, é a diagonal do chão.
Agora eu tenho que pegar 164 e fatorar para descobrir o que eu vou conseguir tirar da raiz. Lembram disso? 2 dá 82. 2 dá 41. E por 41, só tenho 41 mesmo. Então, eu vou ter 1 aqui. Então, eu tenho 2. Esses 2, eu consigo tirar da raiz, porque 2 ao quadrado é 4, e se eu tirar da raiz vai dar 2. Então, isso aqui é 2 raiz de 41. 41 centímetros. Achei essa distância. Vou fazer tudo de novo para D agora. A distância ao quadrado do meu paralelepípedo, né? Então, essa distância aqui é igual ao chão 2 raiz de 41 ao quadrado, mais essa altura aqui, que a gente sabe que é 6. Então, mais 6 ao quadrado. Eu sei que quando eu tenho um produto elevado ao quadrado, os dois termos são elevados ao quadrado. Então, eu vou ter o 2 elevado ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 41 ao quadrado, é cancelar a raiz com 2, né? Uma maneira bem simples. Senão, 41 eleva ao quadrado, tira a raiz e você vai descobrir que dá o próprio 41. A gente normalmente usa a técnica de eliminar. E isso dá, perdão, mais 36. Então, agora vamos lá. Minha diagonal, né, que é essa distância, é a raiz. 4 vezes 41 vai dar quanto? 164. Vai voltar aqui, ó. 164 mais 36. Então, minha distância é igual, vou subir aqui um pouquinho, 164 mais 36 é 200, então é raiz de 200. Vou eu novamente fatorar o 200 para ver o que vai acontecer. Se você fizer 200 fatorado, eu vou fazer desse lado aqui, por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, eu tenho um 2 que eu vou tirar daqui e um 5 que eu vou tirar daqui. Então, na realidade, 2 vezes 5 é 10. Raiz de 2 centímetros. Essa vai ser a diagonal do meu paralelepípedo. Deixa eu melhorar esse 10 aqui. Então, eu fiz 2 cálculos. O primeiro, deixa eu trocar aqui de novo. O primeiro para saber a diagonal da base. Para depois usar essa distância para calcular a diagonal
do paralelepípedo. Só que, anteriormente, a gente falou que tem uma fórmula para fazer isso. Tá? Que é essa fórmula aqui. A diagonal é igual à raiz da soma dessas três dimensões ao quadrado. Então, ficaria 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Essa diagonal, então, é 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64 e 6 ao quadrado é 36. A diagonal, então, da raiz de 200. É exatamente o que a gente fez no exercício aqui. Então, essa diagonal é igual a 10 raiz de 2 centímetros. Então, é uma maneira bem mais prática de se fazer. Mas se você aplicar Pitágoras 2 vezes, você chega no mesmo resultado. Ao 200 aqui, né? Ao 164, que é o 100 mais o 64 que você faz aqui. Então, na realidade, você só faz mais conta para chegar na mesma resposta. E a gente tem esse mesmo princípio para resolver o do cubo. Então, eu teria que calcular também Pitágoras aqui na base, sabendo que arestas são todas iguais, né, de lado A. Então, se aplica, calcula essa aresta aqui da base, perdão, essa diagonal da base, depois usa a aresta e calcula a diagonal do cubo. Então, a maneira mais prática é usar a aresta raiz de 3. Quando você aplica direto, você já sai com a resposta. Então, vou fazer a aplicação direta. Diagonal do cubo é igual a aresta raiz de 3. O exercício fala que a aresta é 10 raiz de 3. Então, eu tenho 10 raiz de 3, que é a minha aresta, vezes o raiz de 3, que é da fórmula, que já foi definida. Eu sei que toda vez que eu multiplico duas raízes iguais, o resultado é o radicando. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Ou raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, você elimina a raiz. Então, aqui você tem 10 vezes 3, e aí chegou no resultado de maneira direta. Deixa eu arrumar aqui. 30 centímetros. Ok? Espero que tenha entendido. Tem lá as atividades para resolver e a gente se encontra na próxima aula.